E aí pessoal, beleza? Depois de alguns dias aí, de eu ter feito a primeira e a segunda parte do vídeo, a limpeza do painel satélite do Corolla, né? Eu tenho uma informação aqui de extrema importância, porque tem uns sensores nesse painel que é muito delicado. E aí você pode correr o risco de desconfigurar totalmente o painel, tá? Então a atenção tem que ser redobrada. Vamos lá. Bom, para quem está acompanhando os 3 vídeos que eu fiz de desmontagem, limpeza e montagem do painel satélite do Corolla, percebeu aí que é um painel relativamente simples na hora de fazer a limpeza. Não apresenta nenhuma dificuldade, nenhuma novidade assim fora do comum, tá? A retirada dele é muito fácil e a remontagem também é muito fácil, tá? Não tem segredo nenhum. A retirada desse painel não tem segredo, tá? Não tem segredo. Aliás, vou até tentar mostrar aqui, ó. Tá vendo ali, ó? Deixa eu só arrumar aqui que o zoom tá avançando sozinho. Bom, tem aquele parafusinho de plástico, é bem conhecido do Corolla aqui, certo? E aí você vai retirar essa carenagem aqui, tá? Com isto, aqui no fundo vai ter um parafusinho bem aqui, ó, na parte de cima, exatamente aqui, lá no fundo, segurando o painel. Soltou ele, você inclina o painel, aí tem 2 travinhas aqui, ó, uma de cada lado, de ferro, tá? Ela não vai quebrar fácil não, então com uma chave de fenda você destrava ela, inclina o painel para frente ou para trás, e aí você vai desplugar o cabo, né? Os dois plug dos cabos. Qual que é o problema crítico desse painel? Pessoal, esses ponteiros aqui, conta-giro, velocímetro, temperatura, combustível, tem uns motorzinhos nele que são extremamente sensíveis, tá? São extremamente sensíveis. E o que acontece? Eu tive a preocupação de desmontar o painel e remontar ele, colocando exatamente na mesma posição. Na mesma posição. Por quê? A minha ideia era essa, né? Bom, se tiver algum problema de tirar da posição, esse problema será evitado. No entanto, fiz isso, montei certinho na mesma posição. Quando eu liguei o carro, a primeira coisa que aconteceu foi que o contagiro não movimentou, tá? O velocímetro ele movimentou a partir do 80 aqui, ó. Tá? O ponteiro com o carro no ponto morto foi parar aqui no 80, tá? E a temperatura aqui, ó, ficou encostado lá em cima, lá, ó. Tá? A temperatura ficou encostada lá em cima no vermelhinho. E o combustível não movimentou, tá? Então todos eles ficaram desconfigurados, mesmo que eu tivesse desmontado e remontado ele. Aí então o que eu fiz? Eu desmontei novamente, verifiquei tudo e remontei ele, invertendo os motores, porque eu imaginei que eu pudesse ter feito alguma inversão aí desnecessária. E eu remontei invertendo os motores, né? Os motorzinhos que vai aqui atrás, que eu mostro nos vídeos anteriores. Bom, o problema não foi resolvido,
Aí então, o que eu percebi? Esses sensores, tá? Ele, às vezes, eles determinam que você coloca na posição que ele estava anteriormente. Só que aí então eu percebi que, perdão, se você movimentar o ponteiro manualmente, só de você girar o ponteiro, ele já desconfigura. Então o que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz, desliguei o carro, né? Obviamente, desliguei tudo e notei que os ponteiros voltavam à posição inicial, que é essa posição que está agora. Contagiro zero, velocidade zero e assim por diante. Só que aí eu falei, bom, então não é aqui que eu tenho que mexer. Então o que eu fiz? Liguei o carro novamente, os ponteiros se movimentaram, como eu havia dito. Arranquei os 4 ponteiros aqui, ó, dos marcadores. Arranquei os 4 e coloquei nas posições, tá? O contagiro eu coloquei lá no como o carro já estava em movimento, então eu coloquei lá no número 1 ali, ó, tá? Seria 10.000 giros, eu acho. Certo? O velocímetro eu deixei no 0 mesmo, encostado no apoio. O combustível, como eu já havia colocado uma quantidade mínima de combustível, eu sabia mais ou menos aonde que estava o ponteiro, então eu fui lá e coloquei ele na posição que estava anteriormente, tá? Já o marcador de temperatura, o que eu fiz? Eu deixei o carro ligado, né? Quando ele disparou a ventoinha, eu fui e coloquei o ponteiro no meio, que é a posição que eu estou acostumado a perceber que ele fica, sempre. Então eu coloquei ele no meio aqui, tá? E aí com isto eu consegui sanar o meu problema, tá? Então toma muito cuidado com isso. Se você vai desmontar o painel do seu carro, toma muito cuidado com isso. Eu não encontrei um parâmetro certo para essa configuração, não achei um parâmetro certo, mas essa foi a forma de eu conseguir voltar ele para a posição inicial sem prejudicar o painel e sem fazer com que ele passe uma informação errada para mim, tá? Detalhe, isso foi eu que fiz, tá? No meu carro, o velocímetro eu coloquei ele praticamente talvez 5 quilômetros a mais na velocidade, tá? Mas como que eu fiz isso? Primeiro, eu saí com o carro, né? Verifiquei aonde o velocímetro estava, coloquei o GPS, porque no GPS também aparece a velocidade que você tá, né? Fiz os testes nos 3 aplicativos de GPS e os 3 estavam dando a mesma informação de velocidade. Com isso eu tirei uma base, né? Levei em consideração a velocidade do GPS com a velocidade do carro, então eu tirei uma base. Coloquei o ponteiro do carro com 5 km a mais, tá? Porque para ficar aquela ideia, bom, quando eu tiver com 60 de velocidade, eu estarei com 55, tá? Mais ou menos isso. Talvez esses 5 km a mais pode ter variado, né? Pode ter variado 10 km, talvez 9 km. Porque não é meio que difícil você colocar ali 5 km de diferença, tá? Mas qual que foi a minha ideia? Alterar o ponteiro, tá? O painel digital aqui que mostra os quilômetros rodados, não tem como mexer não, tá? O ponteiro. O que eu fiz? Eu avancei lá, porque a informação que vem aqui do painel de quilômetros rodado vem da central do carro, não é do painel. Só ressaltando. Ou seja, quando eu tiver a 60 por hora, eu ainda vou estar a 65, a 55 ou até mesmo a 50, certo? É uma forma de evitar aí que eu tome uma multa desnecessária. Beleza, pessoal? Então, essa informação que eu queria dar para vocês aí. Desculpa por o vídeo estar um pouco longo, tá? Basicamente 10 minutos aí. Mas é de extrema importância você tomar cuidado com isso. Então, a ideia é você tomar cuidado na hora de montar ele,
montar ele com acrílico aberto, que aí você vai verificar aonde que está os ponteiros e poder voltar ele na posição inicial que estava anteriormente, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado aí, tá? Essa série de 3 vídeos aí deu um pouquinho de trabalho, mas ficou muito bom. O painel saiu o tom amarelado que ele tava, tá? Detalhe, esquece LED, não consegui colocar LED, não tem a mínima possibilidade de colocar LED no painel, beleza? É isso aí, pessoal, valeu, fui.